O dia amanhecia tranquilo na pequena cidade de Lavras, interior de Minas Gerais. O som distante dos carros na rodovia misturava-se ao canto dos pássaros e ao tilintar suave de uma bicicleta passando pela rua principal. Dentro de uma casa simples, Rafael, um menino de 7 anos, observava atentamente uma miniatura de carro de corrida. Ele girava as rodinhas com precisão, como se conhecesse cada engrenagem oculta dentro daquele pequeno veículo. O pai, Carlos, o observava de longe, sorrindo da dedicação do filho. Mas aquele sorriso durou pouco. Era um domingo comum. A televisão exibia uma reprise antiga de corridas de Fórmula 1, uma daquelas em que o nome Ayrton Senna ainda dominava o mundo. Quando o comentarista mencionou o trágico acidente de 1994, Rafael parou. Seus olhos, antes curiosos e infantis, assumiram um brilho diferente, quase sombrio. Ele se aproximou da tela, fixando o olhar na imagem de um carro azul e branco, e então disse, com a naturalidade de quem revive uma lembrança: "Eu morri ali." O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos, confuso, tentou rir. "Como é, filho?" "Ali, naquela curva, Tamburello", respondeu o menino, sem hesitar, pronunciando o nome com uma firmeza que nenhum adulto esperaria ouvir de uma criança. Nenhum deles jamais havia falado sobre isso em casa. Rafael não assistia corridas, não sabia o que era Tamburello. Mesmo assim, ele parecia reconhecer cada detalhe, como se tivesse estado lá. A mãe, Ana, trocou um olhar com o marido. O coração acelerou. Aquilo não era apenas imaginação. Nos dias seguintes, Rafael começou a demonstrar um fascínio crescente por carros, velocidade e motores. Pediu ao pai um caderno para desenhar circuitos. Passava horas traçando curvas, retas, boxes e áreas de escape. Em um dos desenhos, escreveu na parte inferior: GP de San Marino, 1994. O pai olhou o papel com espanto. "Onde você viu isso, Rafa?" "Eu não vi, eu lembro", respondeu ele de forma calma, quase triste. A partir daquele dia, nada mais foi igual. Rafael começou a falar sobre sensações estranhas, como se seu corpo lembrasse algo que sua mente não conseguia explicar. Dizia sentir o vento cortando o rosto, o cheiro da gasolina, o calor do asfalto. À noite, tinha sonhos vívidos e acordava suando, gritando nomes de pilotos que jamais ouvira antes. Prost, Berger, Patrese. Os pais começaram a anotar tudo, tentando entender de onde vinham aquelas palavras. Uma noite, enquanto o pai assistia discretamente a um vídeo do acidente, Rafael entrou na sala sem ser notado. Ficou parado atrás dele, observando a imagem congelada do carro batendo no muro. Após alguns segundos, ele disse baixinho: "Foi rápido. Eu só vi a luz. E depois tudo ficou branco." Carlos virou-se assustado. O garoto estava pálido, os olhos marejados. "Filho, o que você quer dizer com isso?" "Eu senti tudo", respondeu com voz trêmula. Mas não doeu. Foi como se alguém tivesse me desligado. Aquela resposta deixou o pai em silêncio. Era impossível negar a coincidência. O menino falava como alguém que estivera lá, como alguém que lembrava o último segundo de uma vida passada. Com o passar dos dias, as lembranças de Rafael tornaram-se mais intensas. Ele começou a descrever o cockpit de um carro de corrida com uma precisão absurda. O formato do volante, o posicionamento dos pedais, o calor dentro do macacão, o som metálico dos freios travando. Certa vez, ao visitar uma loja de brinquedos, viu um carrinho de coleção com o logotipo da antiga equipe Williams. Aproximou-se e sussurrou: "Esse foi o último. O eixo quebrou e eu perdi o controle." A mãe, ao ouvir, não conseguiu conter o choro. O dono da loja, sem entender, apenas observava a cena em silêncio. Rumores começaram a se espalhar pela cidade. Professores, vizinhos e até o padre da paróquia local passaram a comentar sobre o menino que dizia ter sido Ayrton Senna,
Uns diziam que era apenas imaginação fértil, outros que era algo espiritual. Um jornalista local chegou a visitar a família para escrever uma matéria, mas desistiu após ouvir o garoto relatar com detalhes o instante do impacto. Eu não tive tempo de pensar, disse Rafael encarando o nada. Só vi o muro chegando. A mãe cobriu a boca, assustada. O silêncio dominou a casa. Os pais tentaram buscar ajuda psicológica. O especialista que os atendeu disse que aquilo podia ser apenas uma associação inconsciente, fruto de alguma informação ouvida pela televisão. Mas Rafael nunca vira aquele acidente. Nunca teve acesso àquelas imagens. Ainda assim, ele sabia. E enquanto a noite caía sobre Lavras, o menino permanecia acordado, sentado à janela, observando o céu. Dizia que gostava das estrelas, porque o faziam lembrar de algo que ainda não sabia explicar. Quando corro lá em cima, tudo é silencioso, murmurava. Mas eu sinto que ainda não terminei minha corrida. As semanas seguintes trouxeram uma sensação crescente de inquietude à casa de Rafael. O menino parecia mergulhar cada vez mais fundo em algo que ninguém conseguia compreender. Ele falava pouco, dormia mal e passava horas observando o chão da garagem, onde o pai guardava uma velha motocicleta. Tocava o guidão como se reconhecesse cada curva, cada detalhe, e murmurava palavras que nem ele parecia entender. Às vezes dizia box, tempo de volta, chuva fina, pole, como se revivesse um idioma que não lhe pertencia. Em uma tarde chuvosa, Ana o encontrou no quarto, desenhando mais uma vez. No papel havia uma pista oval, cercada por arquibancadas, bandeiras tremulando e no centro um carro azul e branco com o número 2. Ao lado, ele escreveu Imola. Quando ela perguntou o que significava, Rafael respondeu com simplicidade perturbadora. Foi onde tudo aconteceu. Os pais começaram a guardar os desenhos em uma pasta, tentando organizar o que parecia um quebra-cabeça impossível. À medida que o tempo passava, as lembranças se tornavam mais detalhadas. Rafael agora descrevia a sensação do cinto de segurança apertando o corpo, o peso do capacete, o calor dentro do carro. Dizia que antes da corrida havia sentido algo errado, como se soubesse que aquele dia não terminaria bem. Falava sobre o barulho do motor, o rugido da multidão, o rádio transmitindo instruções em inglês. Tudo com uma precisão impossível para alguém de 7 anos. O pai tentou testar o filho, mostrou fotos antigas de diferentes pistas de corrida e pediu que ele identificasse alguma. Rafael olhou rapidamente e apontou. Essa é a de Mônaco, essa aqui é Monza. E essa, ele hesitou, essa é Silverstone. Lembro do cheiro da grama molhada lá. Carlos, sem saber o que dizer, fechou o álbum e respirou fundo. Não havia explicação racional. As coisas começaram a mudar quando o menino passou a ter medo de dormir. Dizia ouvir barulhos de motores à noite, sons metálicos e o eco de aplausos distantes. Em algumas madrugadas, Ana acordava com os gritos do filho. Ele sonhava com um carro sem freios, com o muro se aproximando. Descrevia a sensação do corpo sendo lançado para frente, o estalo seco, o silêncio absoluto depois. Certa manhã, o garoto acordou pálido, suando. Disse que sonhara com um hospital e que havia muitas pessoas vestidas de branco. Chorava, dizendo que queria voltar para a pista. A mãe, desesperada, o abraçou. Ele repetia sem parar. Eu não terminei a corrida. Ainda falta vencer. Os dias viraram semanas e a história começou a se espalhar pela cidade. Um professor, intrigado, resolveu pesquisar sobre reencarnação e encontrou casos semelhantes. Visitou a família para conversar com o menino e se surpreendeu com a clareza das respostas. Quando perguntou o que lembrava de sua última corrida, Rafael respondeu calmamente. Eu estava na frente. Era uma corrida importante. Tinha uma curva perigosa e algo quebrou antes do muro. O professor ficou sem palavras.
As informações coincidiam perfeitamente com o acidente de Ayrton Senna em 1994. Mesmo sem jamais ter visto as imagens, Rafael descreveu o instante com detalhes impressionantes, incluindo o momento exato em que o carro perdeu o controle. A notícia atraiu curiosos, céticos e religiosos. Uns diziam que era possessão, outros que era uma mente antiga renascida. Um pastor local visitou a casa e tentou orar pelo menino, mas Rafael se recusou a falar. Apenas observou o homem e disse: "Eu não sou um demônio. Eu só voltei." Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Ana por dias. Havia dor nas palavras dele, não arrogância. Parecia realmente alguém que carregava uma lembrança impossível. O pai começou a registrar tudo. Gravações, anotações, datas, até mesmo os desenhos. Em uma dessas noites, Rafael pediu para ouvir o som de um carro de Fórmula 1. Carlos colocou um vídeo antigo. Assim que o motor começou a roncar, o menino fechou os olhos e sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "É o som da casa", sussurrou. Enquanto isso, pequenos detalhes do cotidiano se tornavam ainda mais estranhos. Rafael sabia o nome de peças mecânicas que o pai nunca mencionara. Corrigia o homem quando ele montava algo errado na bicicleta. Em uma feira de automóveis, aproximou-se de um carro de corrida exposto e ficou em silêncio por longos minutos. Tocou o volante e disse: "Eu usava luvas parecidas. Elas eram amarelas e pretas." O mecânico que acompanhava a exposição, surpreso, confirmou. As luvas de Senna eram exatamente daquela cor. Com o passar do tempo, os pais perceberam que a questão já não era apenas curiosidade. O comportamento do filho começava a afetar a vida da família. Rafael se isolava na escola, evitava os colegas, preferia ficar sozinho desenhando carros ou observando vídeos antigos. Havia um peso em seu olhar, algo maduro demais para uma criança. Uma noite, enquanto o pai tentava convencê-lo a dormir, o menino perguntou: "Você acredita que a gente pode voltar depois da morte?" Carlos engoliu em seco. "Eu não sei, filho. Eu acho que sim", disse Rafael, olhando fixamente para o teto. "Porque eu voltei." O silêncio que se seguiu foi denso, e pela primeira vez, o pai acreditou que talvez o impossível estivesse diante dele. As dúvidas começaram a corroer o equilíbrio da casa. Carlos, antes cético, agora se via preso entre a razão e o medo. Passava as noites pesquisando, tentando entender o que estava acontecendo com o filho. Buscou especialistas em comportamento infantil, psicólogos e até parapsicólogos. Nenhum deles soube explicar como uma criança tão nova poderia ter lembranças tão específicas. Ana, por outro lado, rezava. Ela acreditava que talvez houvesse algo espiritual. E embora dissesse isso baixinho, no fundo temia estar acreditando demais. Os acontecimentos começaram a ganhar proporções inesperadas. Em uma manhã de sábado, um repórter de uma emissora local apareceu à porta, alegando ter recebido um vídeo enviado anonimamente. Nele, Rafael falava sobre corridas, descrevendo detalhes do carro e o acidente de 1994. A mãe, sem saber o que dizer, pediu para que o homem fosse embora. Mas ele insistiu, dizendo que poderia ajudar a encontrar uma explicação. O pai, nervoso, negou qualquer autorização. Ainda assim, o boato se espalhou. Na escola, Rafael passou a ser alvo de comentários. Alguns colegas o chamavam de fantasma do piloto. Outros apenas o observavam de longe. A professora tentou intervir, mas também notava algo diferente nele. Durante uma atividade sobre profissões, Rafael desenhou novamente um carro de Fórmula 1. Quando ela perguntou o que ele queria ser quando crescesse, ele respondeu: "Eu não quero crescer. Eu já fui o que queria ser." As palavras gelaram a sala. A diretora chamou os pais e sugeriu acompanhamento psicológico imediato. No consultório, o menino foi questionado sobre suas lembranças. O psicólogo perguntou de onde vinham as histórias e Rafael respondeu sem hesitar: "Eu não invento. Eu só lembro." O profissional tentou aplicar testes de imaginação, mas o menino era coerente, consistente, preciso. Quando pediu que ele descrevesse o momento anterior ao acidente,
Rafael fechou os olhos e começou a falar com uma tranquilidade perturbadora. Eu estava em primeiro lugar. O carro estava rápido. A curva vinha logo depois. Eu girei o volante e senti o carro puxar para a direita. Algo quebrou. Eu tentei corrigir, mas era tarde. Depois, silêncio. O psicólogo ficou pálido. Aquilo ultrapassava qualquer padrão de fantasia infantil. Carlos, sem saber a quem recorrer, entrou em contato com um grupo de estudos sobre reencarnação. Um dos pesquisadores, intrigado, viajou até Lavras para conhecer o garoto. A conversa foi gravada. Rafael respondeu a perguntas sobre detalhes técnicos das corridas dos anos 80 e 90. Quando o homem perguntou sobre um piloto chamado Alain Prost, o menino franziu o rosto e murmurou: "Eu não gostava dele. Era rápido, mas frio." O pesquisador ficou mudo. As respostas coincidiam com declarações reais de Ayrton Senna em entrevistas da época. Era como se uma memória profunda falasse através de Rafael. Depois daquele encontro, o pesquisador pediu permissão para realizar uma regressão infantil supervisionada. Ana hesitou, mas o pai concordou. Durante a sessão, Rafael foi guiado a falar sobre o que via. Ele descreveu o cheiro da gasolina, o barulho do público, o peso do capacete. Disse que se chamava Ayrton e que estava em San Marino. A voz da criança vacilou quando mencionou o impacto. Chorou baixinho e disse que ainda precisava voltar para terminar o que não conseguiu. Ao final, o pesquisador desligou o gravador e permaneceu em silêncio por longos segundos. Disse apenas: "Não posso provar nada, mas não há como negar o que acabei de ouvir." A notícia vazou. Sites locais começaram a noticiar o caso como o menino que dizia ser a reencarnação de Ayrton Senna. A família precisou lidar com curiosos, religiosos e fanáticos. Enquanto uns rezavam por ele, outros diziam que era blasfêmia. Carlos começou a se arrepender de ter permitido as gravações. A privacidade da casa desapareceu. Rafael, no entanto, parecia alheio a tudo. Em uma noite fria, Ana o encontrou no quintal, olhando para o céu. Ele disse que lembrava de um som, o som do motor gritando antes do fim. Falou que o que mais doía não era morrer, mas deixar algo inacabado. "O que, filho?" perguntou a mãe. "O sonho", respondeu. "Eu ainda tinha muito para correr." Os pais choraram em silêncio. A sensação de impotência era esmagadora. Nenhuma explicação científica bastava. Nenhuma oração parecia suficiente. Certo dia, um homem idoso apareceu à porta. Dizia ter sido mecânico da Williams durante os anos 90. Ele viera de São Paulo, movido pela curiosidade. Pediu para conhecer o menino. Rafael o observou por alguns segundos e perguntou: "Você trocou o eixo traseiro antes da corrida?" O homem empalideceu. "Sim, trocamos. Como você sabe disso?" "Eu pedi para revisar", respondeu a criança, mas ninguém ouviu. O velho saiu sem dizer palavra. As lágrimas escorriam discretas quando atravessou o portão. Naquela noite, o pai ficou acordado até tarde. Havia algo que o atormentava. A dúvida entre acreditar e negar o impossível. No fundo, temia o que viria a seguir e sabia, pela primeira vez, que aquela história estava longe de terminar. O tempo parecia girar em círculos dentro daquela casa. Cada novo dia trazia mais perguntas do que respostas. Rafael agora falava menos, mas quando abria a boca, o silêncio que se seguia era mais forte do que qualquer som. Havia noites em que ele acordava sobressaltado, respirando fundo, os olhos arregalados, como se tivesse voltado de um lugar onde o ar era escasso. A mãe corria até o quarto e o encontrava suando com as mãos trêmulas. Ele dizia apenas: "Eu vi de novo." No início, Ana pensava que fossem pesadelos, mas algo mudou quando Rafael começou a relatar detalhes inéditos sobre o acidente. Detalhes que jamais haviam sido divulgados em programas ou reportagens antigas. Numa dessas madrugadas, sentado à mesa com uma xícara de leite, ele contou o que lembrava. Tinha um ruído estranho no carro. Não era normal. O volante ficou pesado. Eu tentei avisar, mas o rádio cortava.
A equipe não respondeu. Carlos e Ana se entreolharam, o coração acelerado. Aquele relato era diferente. Não havia forma de ele saber que, de fato, o carro de cena apresentara falhas no sistema de direção. Aquilo nunca fora assunto de conversas em casa. No dia seguinte, o pai, tomado pela necessidade de entender, mostrou o vídeo da corrida. Pediu para o menino assistir junto. Rafael olhou atentamente a tela e, antes mesmo do carro bater, murmurou: "Agora." A imagem congelou no instante exato do impacto. Ele desviou o olhar, lágrimas brotando dos olhos. "Eu sabia", disse, num tom calmo, resignado. "Eu sabia que ia acontecer." Ana tapou a boca para conter o choro. Carlos pausou o vídeo e ficou imóvel. Aquilo não era uma coincidência. Nos dias seguintes, o menino começou a falar de coisas que pareciam vir de uma memória perdida. Dizia lembrar do cheiro do capacete, do calor dentro do macacão, da pressão no peito antes da largada. E então começou a desenhar de novo. Desta vez, não eram pistas ou carros. Era uma figura humana dentro de um túnel de luz. Abaixo, escreveu: "Ainda não acabou." Quando o pai perguntou o que aquilo significava, Rafael respondeu com a naturalidade de quem apenas relata um fato. "Ele não quer que eu esqueça." A partir daquele momento, as coincidências se tornaram mais assustadoras. Rafael começou a usar expressões e gestos idênticos aos de cena. Tocava o queixo da mesma forma, andava curvando ligeiramente os ombros, como quem carrega um fardo invisível. Até o olhar parecia diferente, firme, distante, intenso. Um primo da família, apaixonado por automobilismo, decidiu fazer um teste. Levou o menino até um kartódromo da cidade e o colocou em um kart infantil. Mal o motor ligou, Rafael acelerou com uma habilidade impressionante. Conduziu o veículo com controle, cortando as curvas com precisão milimétrica. Os adultos observavam em silêncio. Aquilo não era talento comum, era instinto. "Você já fez isso antes?" perguntou o primo, ainda boquiaberto. "Não", respondeu Rafael, tirando o capacete. "Mas eu sempre soube como." No mesmo dia, de volta para casa, Carlos não conseguiu parar de pensar no que vira. O menino dominava o volante como um veterano, e o mais perturbador, em determinado momento, ao sair de uma curva, levantara o punho no ar, do mesmo jeito que Senna costumava celebrar as vitórias. Naquela noite, o pai encontrou no computador um vídeo antigo, um tributo ao piloto. Ao final, uma frase aparecia na tela: "Nada pode me deter, só Deus." Ele mostrou ao filho. Rafael observou a frase e respondeu: "Eu ainda acredito nisso." O silêncio foi absoluto. Dias depois, um grupo de jornalistas soube do episódio no kartódromo e viajou até Lavras. Queriam imagens, entrevistas, algo que provasse o impossível. A família recusou. Mesmo assim, as notícias começaram a circular nas redes, e o caso ganhou repercussão nacional. Céticos se dividiam entre truque psicológico e coincidência. Espiritualistas viam na criança um sinal da sobrevivência da alma. Mas a revelação mais inesperada ainda estava por vir. Durante uma visita do mesmo pesquisador que conduzira a regressão, Rafael pediu para falar em particular. Disse que sonhara novamente com o acidente, mas dessa vez havia algo novo. Contou que, no sonho, antes do impacto, viu um homem de branco segurando sua mão e dizendo: "Ainda não é o fim, Ayrton. Você vai continuar." O pesquisador, visivelmente abalado, registrou o depoimento. Ao cruzar os detalhes, percebeu que a descrição da curva, o posicionamento do carro e até a falha na direção coincidiam com dados técnicos obtidos anos depois do acidente. Nenhum deles havia sido divulgado publicamente. A notícia correu. Um programa de TV tentou contato com a família, oferecendo dinheiro por uma entrevista exclusiva. Ana recusou. Disse que aquilo não era entretenimento, era sofrimento real. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Rafael ficou novamente à janela. O vento soprou forte. Ele fechou os olhos e murmurou: "Eu lembro da velocidade, eu lembro do som,
Mas, mais do que tudo, lembro da promessa, e pela primeira vez, sorriu. Um sorriso calmo, sereno, como quem finalmente entende que o destino pode até terminar em um muro, mas a alma, essa, continua acelerando. A rotina da família nunca mais voltou ao normal. Desde o dia em que Rafael mostrou sua habilidade no cartódromo, o silêncio havia se transformado em expectativa. Os vizinhos cochichavam, repórteres rondavam discretamente e pessoas de diferentes partes do país enviavam mensagens pedindo para ver o menino. A mãe recusava todos os convites. Queria proteger o filho da curiosidade cruel que o cercava. Mas Rafael parecia cada vez mais inquieto, como se algo dentro dele pedisse para ser lembrado, reconhecido, vivido novamente. Certa manhã ele acordou e anunciou que precisava ir ao lugar do acidente. Disse que sonhara com uma estrada e com um cheiro de gasolina no ar. Afirmou que alguém o chamava de volta, não com palavras, mas com o som do motor que nunca deixara de ecoar em sua mente. Carlos e Ana tentaram dissuadi-lo, mas a insistência era inquebrável. O menino chorava, dizia que precisava ver com os próprios olhos. Depois de semanas de resistência, o pai decidiu ceder. Planejou uma viagem discreta à Itália com a ajuda de um pesquisador que acompanhava o caso. Imola. O nome soava distante e, ao mesmo tempo, familiar. Quando desembarcaram, Rafael parecia calmo, mas os olhos denunciavam um turbilhão de emoções. Ele olhava ao redor como quem retorna a um lugar há muito tempo perdido. Ao chegarem ao autódromo de Enzo e Dino Ferrari, o menino pediu para caminhar sozinho pela pista. O pesquisador obteve uma autorização especial e o grupo entrou em silêncio. O vento soprava frio, as árvores se curvavam suavemente e o asfalto guardava a história de algo que o tempo jamais apagaria. Rafael caminhava devagar, os passos pequenos mas firmes. Quando se aproximou da curva Tamburello, parou. As lágrimas escorreram antes mesmo que ele dissesse qualquer palavra. Ajoelhou-se e tocou o chão. Foi aqui. Eu senti o impacto aqui. O pai, tomado por um misto de medo e respeito, não conseguiu se mover. Ana cobriu o rosto, soluçando. Rafael permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois se levantou e olhou ao redor, como se buscasse algo invisível. Eu ainda ouço o motor, disse baixinho. É como se ele nunca tivesse parado. O pesquisador registrava tudo, sem ousar interromper. Quando o menino caminhou até o guardrail, parou novamente. Tocou o metal com a ponta dos dedos e murmurou algo em voz baixa, em inglês. Ah, God knows, I tried. Ninguém havia ensinado aquela frase a ele. Depois daquele dia, a viagem tomou outro rumo. Rafael passou a se comportar de forma mais serena. Dormia melhor, sorria mais. Mas havia algo diferente em seu olhar, como se tivesse deixado uma parte de si naquele asfalto. O pai acreditava que, de alguma forma, aquele retorno havia encerrado um ciclo. Ana, porém, sentia que aquilo era apenas o começo. De volta ao Brasil, a história começou a ganhar contornos ainda mais misteriosos. Durante uma entrevista para um documentário sobre reencarnação, o pesquisador mencionou o caso de Rafael, preservando o anonimato. Contudo, um detalhe chamou atenção. O menino havia pronunciado uma frase idêntica à última anotação encontrada no diário de Ayrton Senna, algo nunca tornado público até aquele momento. Quando a informação vazou, a coincidência se tornou impossível de ignorar. As reações foram intensas. Fãs de Senna começaram a enviar cartas, presentes e mensagens. Um grupo espiritualista passou a dizer que Rafael era um emissário da alma em missão de cura. Outros o chamavam de impostor, manipulador, invenção midiática. A família se isolou. Fecharam as redes, mudaram de número, evitaram a imprensa. Mas a verdade é que nada disso impediu o menino de continuar mudando. As lembranças não cessaram, apenas se transformaram. Agora, não eram mais sobre o acidente, mas sobre algo maior. Ele falava de um lugar de luz e de pessoas esperando. Dizia que havia alguém que o guiava e que ainda não era hora de parar.
Às vezes, enquanto desenhava, escrevia frases que deixavam os pais em silêncio. Uma delas dizia: "O corpo morre, a missão continua." Certa noite, enquanto a chuva batia na janela, Rafael acordou e foi até a sala. O pai o encontrou sentado no sofá, olhando para o nada. "Está tudo bem, filho?" "Eu sonhei com o capacete", respondeu, sem tirar os olhos do escuro. Ele estava rachado, mas dentro tinha luz. O pai se sentou ao lado e não disse nada. Rafael virou o rosto e completou: "Acho que voltei para lembrar o que é não desistir." As palavras ficaram presas no ar, como uma confissão que vinha de um tempo distante. Nos dias seguintes, o menino começou a pedir para voltar ao cartódromo. Queria treinar, acelerar, sentir o vento. Ana relutou, mas cedeu. Na primeira volta, o mesmo brilho voltou aos olhos dele. Era como se o corpo de criança abrigasse uma alma experiente, com reflexos e precisão impossíveis de explicar. O som do motor parecia fazer parte dele. E ao final da corrida, quando estacionou o kart, olhou para os pais e disse sorrindo: "Agora sim, eu estou de volta à pista." O pai chorou sem entender o motivo, talvez de medo, talvez de gratidão. Ana apenas o abraçou, tentando acreditar que, de alguma forma, a alma que um dia cruzara a linha de chegada em Imola voltava, agora, para ensinar que o espírito nunca para de correr. As semanas que se seguiram à volta ao cartódromo foram diferentes. Rafael parecia em paz, mas ao mesmo tempo distante, como se parte dele já estivesse em outro lugar. A cada dia, o brilho em seus olhos ganhava um tom mais sereno. Já não falava sobre o acidente com medo ou dor. Falava como quem finalmente compreende. Mas uma noite, algo o despertou. Acordou de repente, suando, o coração disparado. Disse ter ouvido uma voz chamando seu nome repetidas vezes, de forma suave, mas insistente. "Está na hora de terminar o que começou", murmurava o som. Ana o encontrou sentado na cama, os olhos abertos, fixos no nada. Tentou consolá-lo, mas o menino apenas pediu que o deixasse sozinho. No dia seguinte, insistiu para voltar ao cartódromo. Disse que precisava reencontrar alguém. O pai hesitou, mas a convicção do garoto era firme, inabalável. Carlos sabia que resistir era inútil. Preparou o carro. Colocou o capacete sobre o banco e, em silêncio, dirigiu até a pista. O sol começava a se pôr, e o ar carregava aquela mistura de vento frio e nostalgia que antecede algo importante. Rafael caminhou em direção ao centro da pista, o capacete nas mãos. Ficou ali, parado, com o olhar fixo no horizonte. De repente, o som distante de um motor ecoou, mesmo sem haver nenhum carro rodando. Ana e Carlos se entreolharam, assustados. Rafael fechou os olhos e sorriu. "Ele chegou", disse baixinho. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas. O ar parecia vibrar. Rafael ergueu o rosto e murmurou algo quase inaudível: "Eu te reconheço." O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do coração da mãe batendo apressado. E então o menino começou a falar como se conversasse com alguém invisível. "Eu tentei. Eu juro que tentei." Fazia pausas longas, como se escutasse respostas que ninguém mais podia ouvir. "Eu sei. Agora entendo. Não era sobre vencer, era sobre continuar." Ana chorava. O pai permanecia imóvel, com o olhar preso naquele pequeno corpo que parecia conter uma alma antiga demais. Rafael caminhou lentamente até o centro da pista. Parou e colocou o capacete na cabeça, mesmo sem kart, sem corrida, sem público. Ficou ali, imóvel por alguns segundos, respirando fundo, como se esperasse o sinal verde que só ele podia ver. E então, com a voz embargada, disse: "Agora eu posso seguir." O vento soprou mais uma vez. Houve um instante de completa quietude. O tempo pareceu parar. De repente, Rafael cambaleou. Carlos correu e o segurou nos braços. O menino estava pálido, os olhos semiabertos. Um sorriso leve surgiu em seu rosto. "Pai, eu consegui terminar", sussurrou. Por um momento, o medo tomou conta da cena. Ana gritou o nome do filho desesperada.
Mas antes que o pânico se instalasse completamente, Rafael abriu os olhos. Estavam diferentes, calmos, claros, quase luminosos. Ele está aqui, disse, olhando para o vazio, e diz que está tudo certo. O pai o apertou contra o peito, tentando compreender. Quem está aqui, filho? Rafael respirou fundo. O piloto. Por um instante, um frio percorreu o ar. Um perfume sutil de gasolina e borracha queimando se espalhou pelo ambiente como se uma memória invisível tivesse atravessado o tempo. Ana olhou ao redor, tentando entender. E então, por um breve segundo, viu algo. Uma silhueta borrada, a poucos metros de distância. Um homem alto, vestindo um macacão branco, o capacete nas mãos, observando em silêncio. O rosto não era claro, mas havia algo na postura, no olhar, uma paz antiga, quase divina. Rafael ergueu a mão, como quem se despede. A figura fez o mesmo gesto, e o vento soprou com mais força, dissipando tudo em seguida. O menino piscou devagar, e o ambiente voltou ao normal. Nenhum som, nenhum vulto, apenas a sensação de que algo extraordinário havia acontecido. Naquela noite, o menino dormiu profundamente. Nenhum pesadelo, nenhum sonho turbulento. Dormiu como quem finalmente encontra descanso depois de uma longa viagem. Carlos e Ana passaram horas observando-o, sem saber se deviam se alegrar ou temer o que tinham testemunhado. Pela manhã, Rafael acordou sorrindo. Sentou-se na cama e disse apenas... Ele se despediu. A partir daquele dia, algo dentro dele mudou. As lembranças começaram a se apagar, uma a uma, como páginas sendo viradas e deixadas para trás. Os desenhos pararam, as falas técnicas desapareceram. O menino voltou a agir como uma criança comum. Corria, brincava, ria alto, a obsessão por corridas se dissolveu, como se tivesse cumprido uma promessa silenciosa. Mas havia algo que ninguém pôde explicar. Naquela semana, um antigo engenheiro da equipe Williams entrou em contato com o pai de Rafael. Disse ter encontrado um caderno de anotações guardado há décadas, pertencente à cena. Entre rabiscos e cálculos havia uma frase escrita à mão. Se eu não terminar, alguém terminará por mim. Carlos leu em silêncio, sentindo o coração disparar. Talvez, murmurou, talvez ele tenha terminado. E ao olhar para o filho, que brincava no quintal, entendeu. O menino corria, livre, leve, sem medo, como alguém que finalmente cruzou a linha de chegada. Os meses seguintes foram silenciosos, quase tranquilos. A história que antes atraía curiosos e câmeras parecia finalmente se apagar junto com as lembranças de Rafael. O menino voltava a ser apenas uma criança, risonho, curioso e, pela primeira vez em muito tempo, leve. Carlos e Ana observavam o filho brincar no quintal, sem entender completamente o que havia acontecido, mas sentindo que algo sagrado se encerrara. Às vezes, durante o café da manhã, o pai se pegava encarando o menino como quem busca vestígios de algo que já não está ali. Rafael já não falava sobre carros, corridas ou acidentes. Quando alguém mencionava o nome de Ayrton Senna, ele apenas sorria, um sorriso inocente, sem o peso que antes o acompanhava. Era como se aquela parte da alma tivesse adormecido ou cumprido sua missão. Certo dia, a mãe decidiu abrir a caixa onde guardava os desenhos e anotações antigas. As curvas, os carros, as frases, tudo estava lá como um arquivo de outra vida. Mas ao folhear, percebeu que o último desenho era diferente. Mostrava duas figuras, um homem alto vestindo macacão e um menino pequeno lado a lado, diante de uma pista que se perdia no horizonte. No canto inferior, em letras tortas, lia-se: correndo juntos agora. Ana fechou a caixa, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Com o tempo, a família começou a reconstruir a normalidade. Voltaram ao trabalho, às rotinas, às conversas simples. Mas as noites ainda guardavam uma energia silenciosa. Havia algo que pairava no ar, não como medo, mas como reverência. De vez em quando o vento passava forte pela janela,
Carlos jurava ouvir um som distante, algo que lembrava o rugido de um motor. Nunca dizia nada, mas olhava para o filho e sabia. O pesquisador que acompanhara o caso publicou um artigo em uma revista acadêmica. Não citou nomes, apenas descreveu um fenômeno infantil de memórias espontâneas relacionadas a uma figura histórica do esporte. O texto dividiu opiniões. Uns chamaram de charlatanismo, outros de evidência espiritual. Mas, nos bastidores, o pesquisador confidenciou a colegas que jamais havia presenciado algo tão autêntico. Rafael crescia rápido. Aos 8 anos, pediu uma bicicleta de aniversário. Ao ganhar, pedalou pela rua com velocidade surpreendente, equilibrando-se com a destreza de quem domina o movimento. Carlos observava de longe, o coração apertado. Por um instante, o menino tirou as mãos do guidão, levantou o punho direito e sorriu. O mesmo gesto, o mesmo brilho, o mesmo silêncio no ar. Mas, logo depois, voltou a rir como qualquer criança, sem notar o que fizera. Aquele gesto, para os pais, foi o último sinal. A certeza de que, de alguma forma, o que aconteceu entre eles não fora um delírio nem uma coincidência. Era um lembrete. O destino não apaga as histórias, apenas as reescreve com novas letras. Certo fim de tarde, Ana o encontrou sentado no quintal, observando o céu avermelhado. "No que está pensando, filho?" Ele demorou para responder. "Às vezes eu sinto como se alguém me acompanhasse", disse distraído. "E isso te assusta?" "Não, é como se fosse um amigo, um que corre mais rápido que o vento." Ela sorriu, mesmo sem entender. Naquela noite, depois que Rafael dormiu, o pai foi até o escritório e ligou a TV. Passava um documentário sobre Ayrton Senna. As imagens mostravam o piloto sorrindo, concentrado, humano. A narração dizia: Senna acreditava que a vida era mais do que vencer. Era sobre tocar o coração das pessoas e deixar algo eterno. Carlos desligou a TV e ficou em silêncio. Lembrou-se das palavras do filho. "Eu voltei para lembrar o que é não desistir." E entendeu. Talvez o garoto não tivesse sido Senna. Talvez fosse apenas o eco do que Senna representava. Um símbolo vivo da persistência, da fé e da coragem. Os anos passaram e Rafael se tornou um adolescente comum. Gostava de futebol, videogames e às vezes desenhava por diversão. Mas sempre que via uma corrida na televisão, ficava em silêncio por alguns segundos. O pai percebia o olhar distante, sereno, e sabia que em algum lugar da memória o som dos motores ainda vibrava. Numa manhã, enquanto arrumava o quarto, Ana encontrou embaixo da cama um pedaço de papel amassado. Nele, uma frase curta escrita com lápis. "A velocidade é só o caminho. O destino é o amor." Ela guardou o papel na carteira sem dizer nada a ninguém. Naquele mesmo dia, ao sair para a escola, Rafael olhou para trás, sorriu e disse: "Mãe, sabia que às vezes eu sonho com o céu?" "Sonha com o que nele, meu filho?" "Com pistas, mas são de luz e nelas ninguém perde, todo mundo chega junto." Ana o observou se afastar pela rua e entendeu que mesmo que as lembranças nunca voltassem, algo havia ficado. A certeza de que a alma, por mais veloz que seja, sempre encontra um novo caminho para continuar a corrida. O caso de Rafael parecia finalmente ter chegado ao fim, mas havia algo que persistia nas sombras. Uma história paralela, silenciosa, que começava a se revelar. Entre os pesquisadores que acompanharam o menino, havia uma mulher chamada Doutora Helena Duarte, psicóloga e especialista em memórias regressivas. Ela não acreditava em reencarnação, mas o caso de Rafael a perseguia. As gravações das sessões, as palavras ditas com tanta clareza, o comportamento dele diante de fatos que jamais poderia saber, tudo a fazia questionar os limites entre ciência e fé. Certa noite, Helena revisava os áudios em seu escritório. O som do menino descrevendo o momento do impacto ecoava pelos fones de ouvido. Havia algo diferente naquela gravação, um ruído de fundo, um som que ela nunca havia notado antes.
parecia o ronco distante de um motor. Ela pausou, voltou o trecho, ouviu de novo. O som estava ali, constante, quase imperceptível, como se alguém estivesse realmente acelerando. Um arrepio subiu por sua nuca. Intrigada, decidiu investigar o áudio em um software de edição. Ao isolar as frequências, percebeu que o ruído formava um padrão. Não era ruído aleatório. Era o som de um motor V10, semelhante ao dos carros da Fórmula 1 da década de 90. O mesmo modelo usado pela Williams. O coração acelerou. Aquilo era impossível. A gravação fora feita em uma sala silenciosa, sem equipamentos próximos. Mesmo assim, o som estava lá. Nos dias seguintes, Helena viajou até Lavras. Queria ver o menino novamente. Ao chegar à casa, encontrou Rafael no quintal, brincando de bicicleta. Ele a reconheceu de imediato e sorriu. "Você voltou", disse ele, como se já esperasse. "Vim te visitar. Queria conversar um pouco", respondeu ela, tentando manter a calma. "Eu sei. Você ouviu, não foi?" perguntou o garoto. Helena sentiu o sangue gelar. "O quê?" "O som. Ele ainda está comigo." A mulher ficou sem palavras. Durante a conversa, Rafael contou que às vezes ouvia o motor quando estava triste ou com medo. Disse que o som o fazia se sentir protegido, como se alguém estivesse dizendo para ele continuar. Helena observava atentamente. O menino falava com serenidade, sem vestígios de loucura ou imaginação infantil. Era algo mais profundo. Antes de ir embora, ela perguntou: "Você acha que ele ainda está com você?" Rafael olhou para o céu e respondeu: "Não, acho que ele está em todos nós que ainda acreditamos em algo maior." Aquela frase ficou gravada na mente da psicóloga. De volta a São Paulo, Helena começou a escrever um livro sobre o caso. Chamou-o de Ecos da Velocidade. Nele, descrevia não apenas o fenômeno, mas as transformações que o menino provocara em todos ao redor. Não era mais apenas sobre um possível retorno de Ayrton Senna, mas sobre a forma como uma vida, e talvez uma alma, podia atravessar o tempo e tocar outras. Enquanto isso, Rafael continuava sua vida. Entrou na escola nova, fez amigos, parecia seguir normalmente, mas havia algo curioso. Sempre que via alguém desistindo de algo, tentava animar a pessoa. Dizia frases como: "Você ainda pode vencer", ou "O medo só aparece quando a alma esquece do porquê começou." Ninguém sabia de onde ele tirava aquelas palavras. Um ano depois, a família recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia uma foto antiga de Ayrton Senna em uma corrida, com uma dedicatória escrita à mão: "A fé move o impossível. Continue." No verso da foto, uma data: 1º de maio, o mesmo dia do acidente. Carlos mostrou ao filho. Rafael observou a imagem por longos segundos e sorriu. "Eu acho que essa é para mim", disse, e colocou a foto na parede do quarto. Daquele dia em diante, algo na casa mudou. As noites tornaram-se mais leves e o silêncio deixou de ser pesado. Ana dizia que quando o vento batia nas janelas, o som que se ouvia não era mais de motores, mas de liberdade. O livro da doutora Helena foi publicado 2 anos depois. Tornou-se um sucesso inesperado. Em uma das entrevistas, perguntaram a ela se acreditava em reencarnação. Ela respondeu com calma: "Não sei se as almas voltam, mas sei que algumas histórias são grandes demais para caber em uma vida só." E, no epílogo, escreveu: "Alguns acreditam que o tempo apaga tudo. Outros percebem que o tempo apenas muda a forma do que é eterno." O menino que dizia ser Ayrton Senna talvez nunca tenha sido o piloto, mas trouxe de volta aquilo que ele mais representava: coragem, fé e a lembrança de que a verdadeira linha de chegada é a superação. Na última página, uma dedicatória discreta: "Para Rafael", porque algumas corridas continuam mesmo depois da bandeira final. Mesmo com o passar dos anos, havia algo no caso de Rafael que continuava desafiando qualquer explicação. A história havia se tornado conhecida em círculos acadêmicos e espirituais, mas permanecia envolta em silêncio. Cada pessoa que se aproximava do menino saía diferente,
como se algo invisível o envolvesse, uma força que não se via, mas que era sentida. A doutora Helena, que já havia publicado seu livro, passou a receber mensagens de leitores que relatavam experiências parecidas. Crianças que lembravam de vidas antigas, adultos que sonhavam com eventos que nunca viveram. A psicóloga tentava responder a todos, mas o caso de Rafael era diferente. Era como se tivesse aberto uma porta. E agora, algo do outro lado começava a observar de volta. Em uma noite fria, enquanto revisava o material do caso, Helena notou algo novo. No áudio de uma das sessões, a voz de Rafael parecia se sobrepor à outra, quase imperceptível. Ajustou os níveis e ouviu um sussurro breve, em português, com sotaque leve. Continue acreditando. Ela parou, o coração acelerado. Reproduziu novamente. O som desaparecera. Achou que fosse cansaço, mas a sensação de estar sendo observada não a deixou dormir naquela noite. Enquanto isso, em Lavras, Rafael completava 13 anos. Já não lembrava claramente dos acontecimentos passados, mas ainda guardava uma sensação de que sua vida possuía um propósito maior. Gostava de velocidade, mas agora de outro tipo. O vento no rosto, a adrenalina de pedalar em descidas, o prazer de correr apenas por correr. Não era ambição, era conexão. Certa tarde, enquanto andava de bicicleta, um caminhão freou bruscamente à sua frente. Rafael desviou por instinto e escapou por centímetros. O motorista saiu do veículo, apavorado, mas o menino estava calmo. Está tudo bem, moço. Eu vi antes. Viu o quê? A curva. Eu sabia que ela vinha. O homem ficou parado, tentando entender. O episódio não passou de um susto, mas deixou Ana inquieta. À noite, ela comentou com o marido. Às vezes, acho que ele ainda sente coisas que não devia. Carlos respondeu em tom baixo. Talvez o que aconteceu nunca vá embora completamente. Nas semanas seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. A bicicleta do menino fazia um som diferente ao frear, um chiado que lembrava, de forma assustadora, o som de um carro de corrida reduzindo a marcha. Certa vez, enquanto estudava no quarto, a mãe ouviu o barulho e gritou. Rafael, que barulho é esse? Nenhum, respondeu ele sem levantar os olhos. Deve ser só o vento. Mas o vento não fazia barulhos metálicos. Em outra ocasião, ao assistir a uma corrida de Fórmula 1 na televisão, o narrador mencionou o nome de Ayrton Senna. Rafael parou o que estava fazendo e olhou fixamente para a tela. Por um instante, o olhar se tornou distante, profundo. A mãe, observando, sentiu o mesmo frio na espinha que sentira anos antes. Filho, você está bem? Estou. Tem certeza? Ele sorriu. É só que parece que eu já estive ali. Aquela frase ecoou pela casa, como uma lembrança de que o mistério ainda respirava. Dias depois, Helena telefonou. Disse que estava preparando uma segunda edição do livro e queria visitar a família mais uma vez. Ao chegar, foi recebida com carinho. Conversou com Rafael no quintal, sob o entardecer. Você lembra de mim? Perguntou ela. Lembro, respondeu ele. Você é a moça que ouvia o motor. Ela ficou em silêncio. O menino continuou. Às vezes eu ainda ouço também, mas agora não me assusta. É só um som para eu não esquecer quem eu fui e quem eu sou. Helena perguntou se ele acreditava que aquilo voltaria. Talvez, mas acho que agora ele não precisa mais correr, disse Rafael, olhando para o horizonte. Acho que o que ele queria era descansar. Naquela noite, após a visita, Helena caminhou até o hotel. A chuva começava a cair e o som das gotas batendo no chão se misturava ao ruído distante de trovões. Por um breve segundo, ela jurou ouvir o ronco de um motor entre os trovões. Longo, ritmado, como se alguém cruzasse o céu em alta velocidade. Sorriu, sem medo. Em Lavras, Rafael dormia. No sonho, estava novamente em uma pista, mas não havia muro, nem dor, nem corrida. Apenas uma estrada infinita, iluminada por uma luz dourada. Ele acelerava, sentindo o vento no rosto, e ao seu lado um homem sorria, olhando para a frente.
Agora é com você, dizia a voz. O menino acenou e o som do motor se confundiu com o do próprio coração. O tempo seguiu seu curso e com ele a vida da família de Rafael. Já não havia mais entrevistas, pesquisadores ou curiosos à porta. O caso havia se dissolvido como fumaça na memória coletiva, restando apenas nos corações daqueles que o viveram. O menino crescia e as lembranças de outra vida, antes tão nítidas, agora se escondiam nas frestas da infância, como ecos de um sonho que insiste em voltar de vez em quando, mas já não dói. Ana guardava tudo. Os desenhos, as gravações, as anotações dos pesquisadores. Dizia que era por segurança, mas no fundo sabia que não conseguia se desfazer daquilo. Às vezes, abria a caixa e se pegava sorrindo. Correndo juntos agora, lia, e sentia que havia algo de bonito naquela história, mesmo que o mundo jamais entendesse. Carlos, por outro lado, preferia o silêncio. Desde que o filho voltara à normalidade, ele evitava o assunto. Talvez por medo de reviver o inexplicável, talvez por respeito a algo que transcendia sua compreensão. Mas quando assistia a corridas na TV, um leve nó ainda se formava em sua garganta. A cada volta completada, ele lembrava de um garoto que dizia ouvir o motor e de um homem que talvez nunca tivesse parado de correr. Certa noite, Rafael, agora adolescente, sentou-se ao lado do pai na varanda. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como pequenas lâmpadas suspensas no infinito. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Você acredita em reencarnação? Carlos hesitou. Eu acredito que existem coisas que a gente não entende. Rafael sorriu, satisfeito com a resposta. Eu também acho, mas sabe o que é engraçado? Disse, olhando para o céu. Às vezes eu tenho a sensação de que tem alguém lá em cima, observando tudo. E quando o vento sopra forte, é como se dissesse, continua, garoto. O pai sorriu de volta, mas o coração bateu diferente. Era a mesma frase que ouvira do menino anos atrás, quando tudo começou. A conversa ficou em silêncio por alguns minutos. Então, Rafael completou. Acho que as pessoas não morrem de verdade, pai. Acho que a gente só muda de pista. Carlos não respondeu. Apenas olhou para o céu e deixou as palavras pousarem devagar. Meses depois, a doutora Helena lançou a nova edição de Ecos da Velocidade. No prefácio, escreveu uma reflexão que parecia resumir tudo o que havia aprendido com aquele menino. Algumas almas vivem rápido demais para serem contidas por uma única vida. Outras retornam não para reviver, mas para ensinar. O caso de Rafael me mostrou que o mistério não está no que lembramos, mas no que continuamos sentindo, mesmo quando esquecemos. O livro reacendeu o interesse na história, mas desta vez sem o sensacionalismo de antes. Era tratado como um estudo sobre fé, tempo e memória. Para muitos, Rafael representava um símbolo de conexão entre o humano e o divino, uma lembrança de que há forças que escapam à razão, mas tocam a alma. Enquanto isso, Rafael continuava sua vida normalmente. Entrou para a escola técnica da cidade e começou a se interessar por engenharia mecânica. Gostava de desmontar e remontar motores, entender o funcionamento das máquinas, ouvir o som preciso das engrenagens. Um dia, ao ligar o pequeno motor de um projeto, fechou os olhos e disse: "Esse som é bonito, é como respirar." O professor riu. "Parece que você nasceu para isso, Rafael." "Talvez eu tenha", respondeu o garoto, sem saber o quanto aquelas palavras carregavam de verdade. Com o tempo, ele começou a competir em pequenas corridas de kart. Não por fama, não por vitória, mas por prazer. A cada volta, sentia o coração bater no mesmo ritmo das rodas. E em certos momentos, quando o vento cortava o capacete, sentia um arrepio. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se alguém, em algum lugar, sorrisse por vê-lo ali. Durante uma dessas corridas, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Não levantou o punho, não gritou, apenas fechou os olhos e sorriu. Lágrimas escorreram por dentro do capacete. "Obrigado", murmurou. Mais tarde,
Sentado sozinho na arquibancada, olhou para o céu avermelhado do entardecer. Acho que agora eu entendo, disse em voz baixa. O fim nunca foi o muro, era o recomeço. E por um instante jurou ouvir uma voz distante respondendo, carregada pelo vento. Você finalmente cruzou. O garoto fechou os olhos e deixou o som dos motores se misturar ao barulho das folhas. Tudo fazia sentido. Os anos avançaram e aos 17, Rafael já não era mais o garoto que um dia confundira a ciência e o destino. Agora era um jovem tranquilo, sereno e com um olhar maduro demais para a idade. Não havia fama, nem curiosos, nem repórteres. O tempo havia apagado os rastros de sua história da superfície, mas não da memória dos que o conheceram. Na garagem de casa, passava horas desmontando motores antigos. O som metálico das ferramentas o acalmava. Era como uma conversa silenciosa entre o passado e o presente. Às vezes, enquanto limpava o óleo das mãos, dizia baixinho, cada peça tem uma alma, pai. Se você ouvir direito, ela conta o que viveu. Carlos observava o filho com orgulho. Ainda que tentasse negar, sabia que havia algo diferente nele. Uma sensibilidade rara, como se enxergasse mais do que o mundo mostrava. Ana continuava guardando a caixa dos desenhos, embora já quase não a abrisse. Era seu relicário de fé. O lembrete de que a vida é feita de coisas que a razão não explica. Certo domingo, Rafael decidiu participar de uma corrida amadora de kart, organizada por um grupo local. Não havia prêmios nem destaque, apenas a paixão pela velocidade. Ele não contou aos pais, apenas deixou um bilhete. Quero sentir o vento mais uma vez. Quando Carlos chegou e encontrou o bilhete, correu para o local. Ao chegar, viu o filho no grid de largada, ajustando o capacete com calma. Por um instante, o tempo pareceu congelar. O gesto, o olhar, o modo como respirava, era o mesmo de uma vida anterior. A corrida começou. O som dos motores ecoou pelo ar, vibrando como um coro de memórias. Rafael acelerava com precisão, sem exageros, apenas fluindo. Na última volta, ultrapassou o líder com uma manobra perfeita, elegante, quase poética. Cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e o público vibrou, mas ele não celebrou. Parou o kart, tirou o capacete e ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Quando o pai o alcançou, perguntou, por que não comemorou? Rafael sorriu. Porque não é sobre vencer, pai. É sobre continuar correndo. Carlos o abraçou com força, sem dizer nada. Naquele instante, compreendeu que havia algo mais profundo do que velocidade ou destino. Era sobre propósito. Meses depois, a doutora Helena foi convidada para dar uma palestra sobre espiritualidade e consciência. Ao final, uma mulher do público perguntou, você acredita que o caso do menino foi real? Helena respondeu com um sorriso sereno. A verdade não depende de acreditar, ela apenas existe. Às vezes, aparece em formas que a gente não está preparado para entender. Após a palestra, enquanto guardava seus papéis, uma jovem se aproximou e entregou-lhe um envelope. Dentro, havia uma foto de um garoto sorrindo em um kart, com uma dedicatória escrita à mão. Obrigado por me ouvir quando ninguém mais conseguia. Helena olhou o nome no rodapé. Rafael Costa. Demorou alguns segundos para conter as lágrimas. Naquela noite, ao chegar em casa, deixou a foto sobre a mesa e ficou olhando para ela por longos minutos. O olhar do menino parecia carregar algo infinito, uma paz que vinha de longe. Pegou o caderno e escreveu as últimas linhas do segundo volume de seu livro. O menino deixou de lembrar, mas nunca deixou de sentir. Talvez seja assim que o universo fala conosco. Não com provas, mas com sinais. E às vezes, esses sinais têm o som de um motor distante, lembrando que a vida segue em movimento. Enquanto isso, em Lavras, o vento soprou forte. Ana abriu a janela e sentiu o ar frio entrar, trazendo consigo o som distante de um trovão. Por um instante, pareceu ouvir o ronco de um motor passando pelo céu. Sorriu, emocionada. Carlos, sentado na sala, ergueu os olhos.
Você ouviu isso? Ouvi, respondeu ela. Ele ainda corre. No quarto, Rafael dormia profundamente. Sobre a escrivaninha havia um caderno aberto com uma única frase escrita: quando o coração acredita, a linha de chegada é só o começo. O relógio marcava 1º de maio. Exatamente 30 anos desde o dia em que o mundo perdeu Ayrton Senna. O vento voltou a soprar e por um breve momento as luzes da casa piscaram. Depois, tudo se acalmou. No silêncio, restava apenas a certeza de que algumas histórias não terminam, apenas mudam de velocidade. O amanhecer daquele 1º de maio foi diferente. O sol atravessava as cortinas e iluminava o quarto de Rafael com uma luz dourada e suave, como se o tempo, por um breve instante, parasse para homenagear algo maior do que a própria vida. O relógio marcava 7 horas e a casa estava silenciosa. Ana preparava o café, enquanto Carlos observava pela janela o filho dormindo. Nos últimos meses, Rafael havia se transformado completamente. Não falava mais sobre o passado, mas agia como alguém que compreendia a alma humana de um jeito raro. Tinha um olhar calmo, daqueles que enxergam o essencial nas coisas simples. Quando alguém da escola passava por um momento difícil, era ele quem oferecia palavras que soavam como cura. Dizia frases que pareciam vindas de um lugar mais velho que o tempo. A gente não é o que acontece com a gente, dizia. A gente é o que escolhe fazer depois. Carlos lembrava-se de cada detalhe da trajetória do filho. O primeiro desenho, os pesadelos, a viagem à Itália, a curva Tamburello, o reencontro invisível com algo que ninguém conseguiu explicar. Tudo isso agora parecia um sonho distante, e ainda assim tão real que o tempo não conseguia apagar. Naquele dia, algo inexplicável aconteceu. Enquanto caminhava para a escola, Rafael ouviu o som de um motor, não alto, não ensurdecedor, mas nítido, como uma lembrança que o vento traz de volta. Parou por um instante, olhou para o céu e sorriu. Um avião cortava o horizonte, deixando uma trilha branca que se desfazia lentamente. O som do motor desapareceu, mas a sensação ficou. Ele sabia o que significava. À tarde, enquanto voltava para casa, encontrou um senhor parado na esquina, com um boné antigo da Williams. O homem o cumprimentou com um sorriso. Você se parece muito com alguém que eu conheci há muito tempo, disse. É mesmo? Sim. Um homem que acreditava que o amor era o combustível mais poderoso que existe. Rafael sorriu. Eu também acredito nisso. O homem assentiu e continuou seu caminho. Rafael ficou parado, observando-o se afastar. Tinha a impressão de que aquele encontro não fora coincidência. À noite, enquanto jantavam, Ana comentou sobre o clima leve da casa. Faz tempo que não sentimos essa paz, não é? Carlos concordou. Talvez seja o fim da corrida. Rafael, entre uma risada e outra, respondeu. Ou talvez o começo de outra. Aquela frase ecoou entre eles como uma bênção. Meses se passaram. O garoto concluiu o ensino médio e foi aceito em uma universidade para estudar engenharia. Na carta de motivação, escreveu: Não quero apenas construir máquinas, quero compreender o que move o mundo e, talvez, o que move a alma dentro delas. Durante a formatura, o discurso do reitor citou um trecho do livro Ecos da Velocidade. As histórias que desafiam a razão não são contos de loucura, mas lembretes de que a vida é um circuito onde o espírito volta sempre que tem algo a ensinar. Ana chorou. Carlos segurou firme a mão dela. No palco, Rafael recebeu o diploma e olhou para o céu. Não por acaso, um trovão ecoou ao longe, suave, ritmado. Ele sorriu. Os anos passaram e, já adulto, Rafael tornou-se engenheiro de uma equipe de automobilismo sustentável. Trabalhava com carros elétricos movidos por energia limpa. Dizia que sua missão era fazer o som do motor existir sem ferir o mundo. Os colegas o chamavam de visionário. Ele apenas respondia: Eu só quero continuar correndo, mas do jeito certo. Certa noite, em uma entrevista, um repórter perguntou de onde vinha tanta inspiração. Rafael pensou por um instante e respondeu:
De uma lembrança que não sei se é minha ou de todos nós. O repórter sorriu, achando que fosse apenas metáfora. Mas Ana, ao assistir à entrevista pela televisão, entendeu. Carlos também. A história de Rafael não se encerrou como um milagre, nem como um mistério resolvido. Tornou-se algo maior, um lembrete de que a vida é movimento, e o espírito, quando tem algo a cumprir, encontra sempre uma forma de voltar à pista. Nos aniversários, a mãe ainda acendia uma vela e fazia uma prece silenciosa. Pedia que a vida continuasse guiando o filho, como o vento guia o carro nas retas longas. E todas as vezes, sem exceção, uma brisa leve atravessava a casa. Ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Rafael envelheceu, casou, teve filhos, e em certa noite, já idoso, sentou-se no quintal e olhou para o céu estrelado. Um de seus netos perguntou: "Vovô, o senhor ainda sonha com corridas?" Ele sorriu. "Sonho, sim, mas agora eu não corro sozinho." O menino riu e correu pelo quintal, imitando o som de um carro. Rafael fechou os olhos e, pela última vez, ouviu o motor distante. O mesmo som, a mesma emoção. O vento tocou seu rosto e ele sussurrou: "A corrida continua." E no silêncio da noite, parecia que alguém em algum lugar também sorria.